Olá a todos os acompanhantes do BSR Notícias. Hoje nós vamos entrevistar Neto Nepomuceno, que é fisioterapeuta, tem 32 anos, já é isso, Neto? Okay. E é pré-candidato à Prefeitura de Barra de Santa Rosa pelos Democratas, não é isso? E desde já nós agradecemos a solicitude do pré-candidato por ter aceitado o nosso convite e falar um pouco conosco sobre a conjuntura política, sobre questões que eu acho que a população toda quer ouvir, e ele, como pré-candidato, se coloca à disposição também de falar. Obrigado, Neto. Obrigado, Matheus, você por estar aqui na minha casa, né? Eu fico grato por ser o primeiro pré-candidato a ser entrevistado pelo BSR Notícias, né? Isso é louvável, a confiança a qual nos traz vocês aqui em minha residência, para que eu venha esclarecer alguns pontos a qual você vai relatar dentro da sua entrevista, para que a população de Barra de Santa Rosa venha estar mais esclarecida e a par da política renovada, da política a qual a juventude, não só a juventude sim, mas toda a população barrense venha ter confiança nessa nova gestão, a qual pode se concretizar a partir de 2017. Pois bem. Assim, nós queremos deixar claro que essa entrevista faz parte de um ciclo de entrevista que nós estaremos fazendo com todos aqueles que se afirmam como pré-candidatos à Prefeitura de Barra de Santa Rosa, mesmo que as candidaturas não se concretizem, né? Porque muitas vezes se anuncia a pré-candidatura, mas ela não se concretiza. Então essa entrevista é a primeira de um ciclo de entrevistas, e todas elas serão divididas em dois blocos, né? No primeiro bloco nós faremos perguntas no que diz respeito ao cenário político, à conjuntura política, ao posicionamento político do candidato ou do pré-candidato em relação a alguns temas, e no segundo bloco nós faremos perguntas pertinentes, direcionadas somente à administração pública. Então você está de acordo, né? Estou de acordo. Pois é. Então agora vamos à primeira pergunta da entrevista. Vamos iniciar a nossa conversa. Uma conversa descontraída, sem muita burocracia. Neto, afirma-se, especula-se por toda a cidade, em rodas de conversa, pessoas que gostam de debater política, que se porventura você vier a ser eleito, numa possível administração, você não gozaria da autonomia necessária para administrar, pois imperaria sobre você, por assim dizer, a sombra do seu pai, que é o maior líder político do seu grupo, já foi prefeito da cidade e imagino eu que seja também o seu maior referencial político. Como você avalia, como você analisa essa influência política ou essa possível interferência política do seu pai no futuro, num possível governo? Você acha que é positiva? Você acha que é negativa? Como você avalia? Matheus, como você mesmo disse, meu pai não é só o maior líder político do grupo que se encontra, mas sim o maior líder político da nossa cidade. Ele teve uma história brilhante, né? Muitas obras que foram feitas e que estão concretizadas em nossa cidade foi através dele. Você imagina que, vou dar um exemplo aqui bem prático e simples, que o Luz para Todos, o governo do PT, ele trouxe em 2003, 2004. Meu pai, a primeira vez que ele foi gestor, a época que ele foi gestor, em 78, ele já levou luz para o distrito do Damião. Então assim, eu não posso deixar um cara que teve uma ideia, uma ideologia brilhante dessa na década de 70, né, a qual a zona rural não sabia nem o que era energia, se vivia de lamparina, de gás, como até horas atrás, né? Isso demonstra que ele é um cara de visão. Agora, infelizmente, ele teve os erros, como todos os gestores teve, não foi 100%, mas de que foi um dos melhores que entrou dentro de Barra de Santa Rosa. Não dentro da questão que você falou, se eu chegar a ser gestor, ele seria vamos dizer assim, o atuante de ideias, né? O certo mentor, como você mesmo falou. Não, é claro que eu tenho minhas ideologias, tenho minha visão, tenho minhas ideias políticas. Ele aceitou desde o momento que ele me colocou como pré-candidato, e eu tinha o desejo de ser pré-candidato em 2012, né? Então assim, há uma conversa já interna que ele diz abertamente que não vai em TV. É claro que o que a gente puder aproveitar pela experiência, pela a conquista política que ele tem, é claro que nós vamos aproveitar. Mas a diferença, o ponto inicial e principal de uma gestão
renovada de uma gestão com novas ideias, de uma gestão com compromisso com a população do bairro de Santa Rosa. Essa ideia vai vir através da minha pessoa e com isso se fortalecendo com a demais conjuntura a qual vai fazer parte do governo, porque eu não vou governar só. Né? Primeiro nós temos que ter secretários capacitados, né, que venham a ser políticos e técnicos, para que venham saber atender bem a população e saber trabalhar na conjuntura da realidade do nosso município. Então isso é um dos papéis fundamentais para que o governo venha a ser abrilhantado, porque o prefeito só ele não administra. E a questão da confiança que eu peço à população é na minha pessoa. Então vai ser meu nome que vai estar em jogo, vai ser a minha força de vontade que vai estar lá, gritando para que Bairro de Santa Rosa venha sair dessa mermice, desse buraco, a qual nesses últimos anos vem se fragilizando de uma forma que vem deixar a desejar a administração pública. Pois bem, então você analisa de modo positivo mesmo, com algumas ponderações. Com certeza, eu não posso, primeiro, eu não posso dizer que o meu pai ele foi um péssimo gestor, né? Não só por ser meu pai, mas sim pela história que temos em Bairro de Santa Rosa. Eu citei a questão da energia na década de 70, em 78, quando ele foi interventor, e eles casos como tem aqui em Barra, ginásio de esporte, pavimentação, rede de esgoto, reforma de colégio, perfurações de poços, construções de barragens, construções da própria creche, que hoje não comporta mais a quantidade de crianças beneficiadas. Então, enfim, é claro que a administração, se caso eu chegar lá, como pré-candidato que sou hoje, vai ser minha. Mas a orientação política eu quero ter do meu pai, não só do meu pai, como as demais lideranças que vai estar comigo, para que isso nós venhamos fortalecer o nosso município e venha ter a credibilidade que é devida. Né? Nossa cidade hoje ela não tem a credibilidade nem pela própria população, nem quem está por fora. Nem quem é lá de fora passa e vê o reflexo que é a negação de algumas questões que a gente vai relatar, eu creio, e isso nos deixa afligido e nos deixa acuado, na linguagem popular, pela situação que encontra o nosso município. Então isso é triste, você ser barrense e ser só reconhecido pela praça, a qual já passou mais de 30 anos que existe e vem tendo essa referência. Então quer dizer que Barra tem que ser marcado só pela praça? Não, nós temos que ter várias demarcações, porque nós temos pessoas corajosas, temos pessoas que têm ideias novas. Vocês mesmos são um exemplo disso. Esse portal a qual vocês devem entrar agora com essa ideia, isso é um estímulo para a juventude demonstrar que tem força, e tem visões, tem capacidade para se renovar. Então, como jovem, eu quero ter essa renovação em Bairro de Santa Rosa, quero fazer essa renovação para que o meu nome venha a ser uma referência de um jovem com compromisso com a população de Bairro de Santa Rosa. Segunda pergunta desse primeiro bloco. Certa vez você concedeu entrevistas também a um portal de notícias, e uma frase sua especificamente me chamou muita atenção de toda entrevista. No conjunto da entrevista, essa frase específica me chamou muita atenção. Você disse assim, ao ser perguntado se você estava pronto para ser prefeito de Barra, você disse sim. Estou pronto, nasci pronto porque nasci vendo uma família de políticos. Contudo, essa frase para você não soaria de certo modo com um certo tom de prepotência, uma vez que, ao meu ver, e também dentro de uma conjuntura democrática, nascer numa família de políticos não necessariamente qualifica o indivíduo para ser um bom político. Não estou dizendo que é o seu caso, claro. Mas você não acha que soaria de um modo um tanto quanto prepotente ou arrogante ou não? No meu ponto de vista, naquele momento da entrevista, eu quis dizer que você ser político, principalmente da cidade do interior, você tem que estar preparado no sentido de que vou dar um exemplo aqui, claro, do nosso gestor. Não porque ele teve um histórico da família política, mas politicamente ele não estava preparado, porque saiu do município, abandonou, deixou a cidade a Deus dará e não abraçou a causa, que era a dificuldade, a crise que estava chegando, e que o gestor ele tem que ter como obrigação, porque está representando a sua cidade, de abraçar e buscar soluções. Eu falei que estaria preparado por ter nascido com família política, por ter convivido nesse meio, no sentido de que, psicologicamente, eu saberia como intervir em algumas coisas, porque eu vi os erros do meu pai e vi os acertos dele.
vi os erros das gestões passadas de Evaldo e vi os acertos dele e vi totalmente os erros dessa gestão atual. Então, quando eu disse preparado, não foi com prepotência. O povo de Barra de Santa Rosa sabe a pessoa simples e humilde que eu sou. Não tenho essa visão de prepotência, porque eu acho que isso não leva em conta a situação que se encontra no nosso município. Mas sim, eu quis passar para a população que eu sou uma pessoa que eles têm que confiar por ter ideias. As minhas ideias da campanha passada foram ideias preparadas e analisadas dentro da nossa realidade. Então fui criticado porque eu falava da questão da palma, falava da questão do umbu, falava a questão do fortalecimento da agricultura familiar, porque é isso que eu vejo que é uma das soluções para o nosso município. Porque não adianta o candidato a prefeito chegar e dizer que vai prometer emprego em uma prefeitura que está quebrada, defasada e que está inchada, passando do seu limite de contratação. Então, quando eu falo que estou preparado para essa questão, é porque eu estou com novas ideias, venho estudando as falhas que vêm ocorrendo no nosso município e tenho um convívio familiar na política que sei quando você tem que falar e sei quando você deve estar calado e sei quando você tem que aceitar e sei quando você tem que rejeitar, porque você tem que ter limite para tudo. Então, no momento que eu falei que estava preparado para aquela questão, não na soberba, não achando que eu seria o melhor, que possa até ser que tenha até melhor do que eu, não sei, mas por enquanto, dentro da minha ideologia que eu vejo, das ideologias que eu vejo que se passaram por dentro dessa cidade, né, eu ainda vejo dentro da nossa realidade uma coisa que nós podemos concretizar e dar outro rumo à nossa cidade, abrir portas de empregos indiretamente, sem estar vinculada só à prefeitura. E isso é bom para a cidade, porque cresce, fortalece e as pessoas param com esse círculo vicioso de se achar que a prefeitura tem a obrigação de estar todo mundo empregado lá, e não é dessa forma. Você tem que ter compromisso com a gestão, com as políticas públicas, para que o nosso município venha desenvolver. Então, a questão de ser preparado é porque eu creio dentro da minha ideologia, que eu tenho novas ideias que podemos colocar em prática em nosso município, e isso também dá uma confiança maior à nossa população. Você tocou num ponto interessante, inclusive essa pergunta que eu vou fazer agora não estava dentro do roteiro que nós pré-estabelecemos. Uhum. Né? Você falou que a prefeitura estaria quebrada, e de fato, é sabido por todos que a prefeitura vive um déficit econômico significativo. Nesse sentido, eu lhe pergunto, você está disposto a tomar medidas de austeridade econômica, de arroxo financeiro mesmo, para controlar os gastos públicos e tentar trazer a economia de volta para um patamar aceitável, de modo que possa até desagradar aqueles que compõem a sua base política, a sua base de apoio? Matheus, eu vou ser aqui bem claro com você e com toda a população de Barra de Santa Rosa. Essa questão financeira do nosso município, isso é uma realidade que, graças a Deus, veio à tona na própria continuidade do governo anterior. Então, para mim, foi um privilégio, porque não era eu que estava lá para transparecer isso, porque o povo poderia achar que seria mal vontade minha. Então, quando eu chegar lá, a população vai estar já está habituada à situação que existe. Então, nós vamos sentar, vamos colocar equipes capacitadas para que a gente venhamos reorganizar a questão financeira da nossa cidade. E, para isso, todas as alianças que nós temos feito até hoje, como pré-candidato a prefeito, eu venho dizendo, a nossa prioridade é reestabelecer a situação financeira de nossa cidade. Para isso, nem que eu tenha que cortar da minha própria carne. Pois bem. Agora a última pergunta desse primeiro bloco, né? Na última eleição, em 2012, quando você concorreu com o atual prefeito, Fabinho, você perdeu por uma margem de erro, eu diria... De votos. Margem de votos, eu diria que até insignificante. Não insignificante do ponto de vista democrático, mas do ponto de vista de número mesmo. Foram só 75, né? Desse modo, esperava-se que você assumisse, a partir daí, uma postura de oposição firme, uma postura de oposição propositiva dentro do município. Você acha que conseguiu assumir essa postura de oposição ou só se manifestou às vésperas da eleição no que diz respeito ao cenário político, econômico, social, cultural do município? Dentro dessa questão, Matheus, nós vemos que a própria gestão ela se desfez.
ela nem sabia se era situação ou se era oposição. Então, para não entrar em uma questão frágil que se encontra no nosso município, para não se achar oportunista dentro dessa realidade que se encontra, eu fiz minha oposição mais calada. Mas de uma forma que também nós fizemos um programa de rádio, cobramos a questão de abastecimento de água, de saneamento básico, de pavimentações de rua, de melhorias de barragem, melhorias de estrada. Nós fizemos uma oposição e, infelizmente, a rádio a qual nós utilizávamos não era potente o suficiente para que viesse chegar a toda a comunidade de Barra de Santa Rosa. Mas, dentro da nossa realidade, a nossa oposição foi feita, mas foi feita uma oposição que eu creio, dentro da minha visão política, que não viesse tanto atingir o próprio governo, porque ele mesmo se desgastou. Ele mesmo se demonstrou quem era, ele mesmo abriu o leque da realidade, a qual vinha da gestão desde 2005. Então, para mim, se eu tivesse batido mais do que a gente falou em alguns pontos, né, isso teria sido uma forma de oportunismo para que eu viesse crescer. E graças a Deus, minha pré-campanha, a candidata a prefeito, vem crescendo como oposição, porque as pessoas viram que realmente as minhas visões eram dentro da realidade, tinha propostas que vinham realmente melhorar a nossa cidade, e que não tem, e esse é o meu desejo, meu objetivo. Infelizmente, eu torcia para que a gestão viesse ser melhor, porque isso é bom para a gente, é bom para a nossa cidade. Mas não teve esse êxito, né? Eu acho que houve uma covardia do próprio grupo, porque quando vai bem, todo mundo está bem, aí ninguém fala, mas ninguém sai. Quando o negócio está apertando, que vai secando as fontes, todo mundo corre. Então nós temos que mostrar nossa fibra, nossa coragem, que é nas dificuldades que temos que estar perto. É a mesma coisa que às vezes eu simplifico e digo, que o que aconteceu com o PT nacional. Né? Quando o PT estava bem, todo mundo estava lá do lado, todo mundo queria fazer parte. Aí depois que veio o momento de crise, todo mundo se apartou, todo mundo viu que o governo não prestava, todo mundo começou a condenar, e muitos deles tinham papéis fundamentais lá, então todos erraram. Como aqui em Barra, todos erraram. Eu errei, a população errou, e todos os políticos erraram, porque não poderia ter deixado a cidade do estado do jeito que chegou, ao ponto que chegou. Né? Pois bem, e agora a gente vai partir para o segundo bloco de perguntas e respostas. Agora nós estamos iniciando o segundo bloco com a entrevista com Neto Nepomuceno, pré-candidato democratas à Prefeitura de Barra de Santa Rosa. E nesse segundo bloco nós vamos fazer perguntas pertinentes e referentes à administração pública. E Neto, eu gostaria que nesse segundo bloco você, à medida que eu fosse perguntando, você, se possível, você apontasse, acho que as principais lacunas, as principais falhas nessa área dentro do município e aquilo que você se propõe a fazer enquanto pré-candidato e aquilo que você tentaria fazer numa eventual administração. Nós vamos começar com alguns pontos principais, né? Depois a gente vai, no decorrer da conversa, passando para outras questões. A princípio eu gostaria de saber quais as principais lacunas que você identifica na educação e também na cultura do município e o que você se propõe a fazer enquanto pré-candidato para preencher essas lacunas dentro dessa área que é tão essencial e imprescindível para o bom funcionamento da sociedade. A principal lacuna que eu vejo dentro da educação, uma das é primeiro, a valorização do profissional, porque sem estímulo e sem valorização, ele não repassa o suficiente para o alunado, para o aluno que está ali necessitando de aprendizagem, de enriquecer seu conhecimento. Segundo, o próprio estímulo dos alunados. Né? Nós vemos um colégio, um exemplo do colégio municipal, o Colégio Barra de Santa Rosa, não tem espaço nenhum para que aqueles alunos venham ter uma área de lazer. Então isso aí já é uma falta de estímulo. Nós vimos em alguns pontos da zona rural, que ocorreu, teve vários episódios, falta de merenda, que nós sabemos que muitas das vezes tem crianças que vão à escola para se alimentar um pouco melhor. Né? Nós vemos também a questão dos ônibus, que nós temos ônibus praticamente novos, né? Doado pelo governo federal e governo do estado, né? Pelo projeto Caminho da Escola,
e se encontra quase sucateado de uma forma qual não venha ter manutenção e não venha chegar esse serviço ao aluno, né? Enfim, temos a questão física e a questão pessoal, que isso tem que ser revisto, tem que ser sentado, compartilhado, tanto com os profissionais, professores, diretores, secretários, o próprio gestor tem que estar a par disso. Para quê? Para que nós venhamos buscar soluções, né, de enriquecer esse conhecimento e tirarmos esse déficit baixíssimo que existe, o IDEB de Barra de Santa Rosa, né? Isso é notório, isso é repassado ao núcleo, porque tem no censo aí, né, nas redes sociais você pode rever, e isso vem travando o conhecimento de nossa população. Então nós temos alguns gargalos, são esse estímulo, a falta de estímulo, de incentivo ao professor, o próprio estímulo ao alunado, para que ele venha se interessar, para que ele venha interagir mais, porque eu acho que a nossa cidade é uma das cidades que mais tem aluno na zona urbana, só que é a menos que é estimulado. Recurso temos bastante, mas o estímulo, a renovação, o incentivo, isso está deixando a desejar, e isso é preocupante porque nós sabemos que a cada dia mais o mercado é competitivo, nós temos que ter pessoas preparadas para que venha se enquadrar nesse mercado, e vamos, sem o conhecimento, sem a educação, né, a educação do conhecimento, nós vamos só a cada dia perdendo espaço e sendo aí invadido por profissionais que vêm de outras cidades, não que isso venha a ser uma forma de consolo à população, não que isso venha a ser uma crítica a quem vem de fora, mas sim que nós poderemos ter pessoas capacitadas que poderiam estar no nosso município fortalecendo o conhecimento de nossa cidade. E no que diz respeito ao incentivo e valorização da cultura local, que você pensaria? Nós vemos que a cultura ela vem incorporada com as finanças da educação. E vemos aí como tinha um exemplo de cultura, o 7 de setembro, que era uma cultura de nossa cidade, do Colégio Barra de Santa Rosa, isso era cultural, né? O dia 7 de setembro foi abanido, né? Foi esquecido. Tínhamos também algumas quadrilhas dentro da nossa cultura, que também poderia ser vinculada na educação e poderia ter sido um incentivo maior. Tem um grupo Filhos da Terra, né? Que é fora parte, não governamental, mas que também leva o nome da nossa cidade de ser bom e tem que ser incentivado. Temos também a vaquejada, que era uma cultura de nossa cidade, né? Isso estou falando na cultura geral, porque era uma cultura a qual tinha um espaço muito grande, foi reconhecida, saiu até na Veja na década de 90, e isso era um estímulo muito, muito importante para a nossa cidade e foi desfacelado, tanto pelo problema climático, né, que nós vimos essas questões de seca, mas também por falta de incentivo. Temos também a parte da cultura de artesanatos, de argila, que aqui existia muitos, mas também nunca foi reconhecido, né, e nunca teve incentivo. E isso é interessante, porque nós vimos algumas cidades do interior da Paraíba, principalmente na zona da mata, que muitas delas têm emprego direto através do artesanato de argila. Então isso pode ser uma questão que pode ser repensada e estimulada. E temos uma cultura que ainda uma cultura que é a cultura que vem entre trancos e barrancos e engateamento, a cultura das cordas que era lá no Cuiú, que foi incentivado, hoje já tem uma cooperativa, tem um artesanato já mais específico, é uma cultura daquela região que tem que ser reconhecida e tem que ser publicada, tem que ser expandida, porque é interessante, porque várias pessoas sobrevivem daquela cultura de corda, né? E isso é estimulante, e novas culturas que nós poderemos trazer para a nossa cidade. Nós vemos que Barra de Santa Rosa ela tem 57 anos de emancipação política e tem mais de 100 anos de história, e nós não temos um museu. E um museu é cultura. Isso eu tenho um projeto, tenho um desejo de trazer para a nossa cidade. Já tenho até um prédio em vista, se caso for gestor, a gente fazer esse apreço para a nossa cidade, para que venha valorizar alguns vestígios da história da nossa cidade, que eu sei que são poucos, por não ter estímulo, muitos são esquecidos, são jogados, são deteriorados pela questão do tempo, e não está valorizado, que poderia ser uma chave, uma porta de cultura
para os jovens que não conheceram como começou a história do nosso município. Nos últimos anos, a população tem criticado muito e denunciado muito a falta de atendimento nos postos de saúde, o sucateamento de alguns postos e também a falta de medicamentos, a falta de distribuição contínua e efetiva de medicamentos. Nesse sentido, o que você propõe para melhorar a saúde do município? Matheus, hoje eu tive até uma notícia triste, porque o próprio Ministério da Saúde, ele falou que vai chegar um dia que o próprio SUS não vai ter condições de manter seu programa. E isso me deixa triste porque eu faço parte da saúde, sou usuário do SUS também, trabalho na gestão do SUS, e isso nos deixa triste. Mas isso a gente pode ser, como foi dado um alerta, a gente pode se preparar, né? Agora vamos para a nossa realidade do nosso município. Nosso município ele vem decaindo desde 2005. Você é sabedor, sei que você é um jovem, mas deve ter na sua lembrança, que quando nós estávamos na gestão, eu digo nós, o grupo, que passamos 12 anos contínuo também, nós tínhamos a Fundação Hospitalar que realizava os seus atendimentos, mesmo que não fosse o suficiente ou não fosse adequado para a população na época, mas que realizava cirurgias, realizava pequenas suturas, tinha internações, tinha médico todos os dias, e isso foi uma perda muito grande para a saúde de Barra de Santa Rosa. Não porque eu queira puxar isso para o meu lado, não porque eu queira me promover dentro dessa situação, mas isso é uma realidade a qual veio prejudicar o nosso município. Então, de vez de ele evoluir, ele regrediu, né? A saúde de Barra vem regredindo desde 2005, de uma forma espantosa, a qual explodiu essa gestão, que o povo de Barra de Santa Rosa não tem mais nem credibilidade de procurar os PSFs, que são as unidades de saúde familiares, e vão direto para Picuí, deixando um hospital regional que é de urgência e emergência superlotado por questões que poderiam ser resolvidas na nossa cidade. Então nós vemos a questão de falta de médico, que poderia ser resolvida em conversas, em acordos que venham beneficiar o sistema de saúde, para que esse serviço venha chegar na população. Então eu tenho uma ideia de ter um pronto atendimento para a nossa cidade, utilizando os próprios médicos do PSF, fazendo o quê? Um acordo. Você vem, tem 3 dias por semana, 4, né? Mas tem um dia para dar um plantão de 24 horas, a gente vai ver como é que se pode compensar isso de uma forma de uma gratificação, e a cidade tem uma assistência médica 24 horas, porque nós somos sabedores que a doença ela não procura hora, não procura dia, e sim no momento que o seu corpo está frágil, está com a imunidade baixa, você pode estar acarretado a necessidade de um profissional de saúde, principalmente o médico, porque hoje ele é o topo da pirâmide, porque sem ele a saúde ela não caminha, por conta das leis, das questões que foram fechando o ciclo, para que o médico venha ter autonomia em todos os sentidos da profissão em saúde, incluindo enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo. Então todos têm que ter primeira avaliação médica. Mesmo que nossa cidade venha ter toda essa equipe, mas não venha ter um profissional médico, isso vai prejudicar o atendimento, porque os próprios profissionais não vão colocar o seu profissionalismo em questão, porque tudo hoje nós sabemos que o pessoal vai para a justiça, até o próprio médico, muitos deles têm medo e temem de fazer algum procedimento, porque leva a esse caso, e fica temeroso com os profissionais. Então uma das soluções é fechar um acordo para que nós venhamos ter essa cobertura em médico 24 horas no nosso município, e isso é um dos projetos que eu tenho para trazer. Na questão da medicação, nós vimos isso, né, arrastando durante essas gestões de 2005 até agora, no ano de 2016, a falta de compromisso. Porque nós sabemos que vem um recurso da farmácia básica, tem aquele dinheiro que não pode ser mexido para canto nenhum, e mensalmente tem aquela quantia. Mas se você for lá hoje, como eu passei hoje, uma senhora lá da telha, foi ver se já tinha chegado o medicamento e não tem. Então são medicamentos de farmácia básica que custam centavos, né, porque são comprados em grandes lotes, né, centavos que eu digo o mais em conta, né, pode ter até dele mais caro, da básica. E isso é vergonhoso porque é um recurso repassado pelo Ministério da Saúde que é para a farmácia suprir essa necessidade da população, né. Um exemplo, teve também um paciente que precisou de um Benotec no posto de saúde, não tinha, teve que comprar para poder aliviar a sua crise asmática.
Então isso nos deixa aflito e ao mesmo tempo vergonhoso pela questão de que são coisas baratas e essenciais que não pode se deixar de ter no serviço de saúde. Pois bem. No que diz respeito à infraestrutura urbana e também à infraestrutura rural, uma vez que nós não podemos negligenciar a zona rural do município, o que você tem a propor para a cidade? Nós vemos dentro da nossa estrutura, na infraestrutura de nossa cidade, vou começar pela cidade, depois nós entramos na zona urbana. Eu vou sempre debater nessa questão de 2005 a esse ano, porque essa é uma realidade contínua de 11 anos, que vai estar completando 12, que nossa cidade vem sofrendo com isso. Você vê que tem várias ruas que faltam ser pavimentadas, várias ruelazinhas que não teve o privilégio de ser pavimentadas e que são recursos que poderiam ter parceria com a Caixa Econômica, com o governo do Estado, para que isso viesse se concretizar. E era uma forma de você beneficiar aquela rua e de abrir empregos indiretos para as pessoas que pudessem ter oportunidade de trabalho. Então, um dos projetos que nós vamos ter para reaver essa questão é a pavimentação das ruas que for necessário, né? Pavimentando, nós vamos estar levantando essa pauta. O saneamento básico, né? Tivemos a questão de conquista de casas populares no nosso estado, mas não tivemos uma estrutura suficiente para que a população viesse estar lá com qualidade de vida, né? Nós temos um exemplo bem claro, que eu acho que foi uns 8 dias, você está tirando foto lá da feira dos animais e tem uma rede de esgoto a céu aberto bem próximo. Isso é vergonhoso porque aquela feira de animais é uma das portas de visita, não só do estado da Paraíba, mas do Rio Grande do Norte e Pernambuco, que vem comprar os nossos animais aqui, que isso é bom para a nossa cidade, mas a forma de acolhimento que não tem uma estrutura adequada, como lá não tem, isso é um prejuízo para o nosso município e um ponto negativo lá fora, porque mostra uma falta de compromisso da gestão. Outra questão bem interessante é o conjunto João Inácio, que lá existe ainda os esgotos a céu aberto, as dificuldades que aquela população se enfrenta, principalmente no período que está chovendo. A sorte que não chove, não está chovendo em grande intensidade e com períodos contínuos, né? Chove, faz sol e isso alivia um pouco, mas lá é um caso a se pensar que tem que se fazer uma estrutura de rede de esgoto, de saneamento básico, né? De pavimentações, porque foi começado lá, mas deixaram pela metade. Então isso é perda para a população, porque é dinheiro público que está ali sendo injetado e está sendo esquecido, abandonado, que poderia estar atendendo aquela população. No que diz respeito ao incentivo à agricultura, sobretudo à agricultura familiar, porque nós sabemos que Barra, excepcionalmente, ainda é uma cidade que tem boa parte da sua população, se não me engano, 47% da sua população ainda instalada na zona rural, né? Então acho que nesse sentido a agricultura familiar deve receber uma atenção maior do poder público. Como você vê a agricultura familiar, o que você pretende fazer para incentivá-la? A agricultura familiar eu acho que é um ponto-chave de nossa cidade. Por exemplo, nós podemos fazer parceria entre a Emater, a Emepa, governo federal, a gente que eu digo, o município, né? Isso incluindo o secretário de Agricultura. Colocar um secretário de Agricultura que realmente queira trabalhar, que queira ter desenvoltura dentro da área e buscar alternativa de recursos, que o município ele não tem recursos destinados à agricultura, né? Isso é a agricultura que eu digo em geral, não só a familiar, como a agricultura das demais localidades que não faz parte de assentamento e não faz parte também dessa conjuntura da agricultura familiar. Mas, enfim, a agricultura familiar é um incentivo para quê? Para que não ocorra o êxodo rural, né? Não ver superlotar a rua num crescimento desordenado, como vem ocorrendo em nossa cidade, né? Isso abrindo portas de emprego para o homem do campo, fortalecendo a sua renda familiar, com um objetivo maior de quê? De sustentá-lo mesmo no campo. Para isso, o nosso município ele está um pouco assistido pelo governo federal, porque tivemos o projeto do PAC 2, que veio a questão da caçamba, caminhão-pipa, rede escavadeira, enxadeira, moto niveladora, e isso era para estar beneficiando a nossa cidade, principalmente nas vias primordiais do nosso município, porque hoje a população que mais reclama
é uma questão de uma estrada que está em péssima qualidade, porque hoje o pessoal saiu do jegue, como se diz, para uma moto, do cavalo para um carro. Então, quando você faz um investimento e que é para beneficiar a sua família e lhe acomodar de uma forma melhor, e não vem um reflexo de um município através de seus serviços, isso desestimula o produtor rural. Então esse é um dos pontos que nós temos que rever, nós temos que trabalhar. Na reconstrução de estradas. Outro ponto é trabalhar na recuperação de barragens, na construção de açudes de médio e grande porte, para que isso venhamos ter um volume de água em reserva, para que venhamos suprir a necessidade do nosso município. Teremos que trabalhar uma forma de consorciar a nossa região por trocas de serviços e alimentos da agricultura familiar. Um exemplo que eu dou bem claro, que nós temos aqui, é a questão de criação de caprinos e ovinos, que nós temos em grande quantidade, que nós poderíamos trocar com a questão de Nova Floresta e Cuité, que lá é rico em termos de polpas de fruta. Então poderia-se haver uma interligação entre nossos municípios, para quê? Para que o nosso recurso, que vem destinado à merenda escolar, venha se comprar aos produtores da agricultura familiar, de uma forma que venhamos fortalecer essa classe, para que eles não venham se sentir desassistidos no seu meio. E somos sabedores que sem a agricultura familiar, a nossa alimentação começará a ter um déficit altíssimo, uma inflação altíssima, porque vai ter que vir tudo de fora. Né? Nós vamos ter que comprar a maioria dos nossos alimentos de outros estados, que isso fica ruim para a nossa cidade e para os nossos próprios estados, porque vamos perder arrecadações que poderiam estar suprindo a necessidade dessa população para uma melhor qualidade de vida. Acho que esse tema que eu vou tocar agora, eu acho que ele é imprescindível também para o bom funcionamento da máquina pública, né? Porque ele tem sido muito comentado em toda a cidade, inclusive já houve alguns debates na Câmara de Vereadores também, que é a Previdência Social. Porque nós sabemos que a Previdência do município hoje ela passa por um grande déficit. Inclusive especula-se que no futuro não tão distante, os servidores poderão se aposentar, né, simbolicamente, contudo não receberão o benefício por um erro de cálculo nas contas do município, né, dentro da Previdência. A que você atribui esse erro e esse não fechamento das contas, e como você pretende lidar com essa situação, diria que até preocupante ou caótica? Eu acho que todos os gestores que passaram depois da conclusão do FAPEM, né, do início da história do FAPEM no nosso município, teve uma certa culpa. Por quê? Porque nós sabemos que quando você tem um recurso que é destinado à Previdência, você só pode utilizá-lo se for em algo que venha ter um retorno de uma valorização daquele bem, para que isso não venha a ocorrer como vem ocorrendo, não só na nossa Previdência, que é o FAPEM, né, na nossa Previdência própria, mas sim na Previdência nacional, que é o INSS, que também não está em boas pernas. Né? E isso é preocupante tanto para a questão municipal como para a questão nacional. Mas na questão do nosso município, isso eu vinha falando antes mesmo de ser pré-candidato em 2012. Né? É preocupante porque eu vejo que o gestor ele tem autonomia de mover aquele dinheiro. E às vezes como eu digo, você às vezes tem uma reserva em sua própria casa, diz eu vou mexer e depois vou repor. E você às vezes não consegue repor aquela verba porque não deu, o orçamento fechou em déficit, e isso prejudicou o seu retorno financeiro para aquela situação. Então o que ocorre no nosso município de Baixo de Santa Rosa? Os gestores vieram mexendo, né, e todos tiveram um pouquinho de sua participação ao passado, e veio a prejudicar. Hoje o FAPEM, se eu não me engano, ele encontra-se zerado. Primeiro tem que pagar os efetivos para poder arrecadar e pagar os aposentados. Então isso é uma das preocupações que nós temos que rever. Nós vamos sentar com a equipe, a qual venha ter experiência e desenvoltura para que nós venhamos buscar uma solução, chamar os próprios funcionários que são os maiores interessados, porque não vou dizer o destino, é a poupança do futuro deles, né, a previdência deles, então eles têm que estar a par da situação.
Temos que buscar uma solução para que isso não venha aumentar a cada dia mais. E uma solução que eu acho é que depois que a gente organizar, ver se tapar, entrar com ação judicial, para que nós venhamos também interagir um próprio funcionário da prefeitura para que venha reger o próprio sistema do FAPEM, que o interesse maior são deles. Então não só está ali pessoas indicadas pelo gestor, tem que ter uma pessoa do próprio quadro, a qual vai ser beneficiada e está ali como, vamos dizer assim, como auxiliador na vigilância de um desvio desse recurso. Então eu vejo que o FAPEM ele tem que buscar outro destino, ele tem que buscar uma estabilidade de refinanciamento das dívidas e começar a trabalhar a questão de um fortalecimento em seu caixa. Outra forma que eu penso, não sei se isso vai poder ser executado, porque eu tenho que estudar o estatuto, como está regido ele, e isso, se caso chegar lá a ser gestor, vou tentar estudar para que o próprio instituto ele venha adquirir uma forma de crédito, quando ele estiver com pernas boas. Um exemplo, você é funcionário da prefeitura, precisa de uma linha de crédito em pouco tempo, você vai fazer esse empréstimo com uma taxa mínima e esse recurso vai girar a conta do FAPEM de uma forma a qual não vai ficar o dinheiro estabilizado. Então o dinheiro vai estar circulando, servindo ao próprio servidor, que ele faz parte do sistema, desafogando aquela necessidade com uma parcela menos a qual os institutos bancários cobram no mercado. Então isso poderia ser uma forma de ajudar a manter o FAPEM nessa parte de circulação de capital. Então isso é uma das propostas que nós não é uma proposta concreta, porque nós não temos o estatuto para poder estudar ele bem, para ver o que nós podemos buscar uma sobressaída. Mas é uma forma que a gente podemos fortalecer o nosso instituto, que se encontra realmente quebrado. E agora nós estamos indo para o bloco final dessa entrevista com o Neto Nepomuceno. E agora eu vou fazer duas perguntas, já para a gente encerrar o ciclo de perguntas, e depois eu abrir o espaço ao pré-candidato para que ele possa se comunicar mais diretamente com a população do município. Como eu havia conversado com ele, pediria só para controlar a questão do tempo, para as respostas serem um pouco mais concisas, né? Eu acho que essas duas perguntas também são essenciais dentro desse debate, né? A primeira é relativa à segurança, porque a nossa cidade tem vivido momentos de terror mesmo, né? Com explosões, agências bancárias também, outros tipos de ações criminosas. Como você, se porventura chegar ao governo, pretende combater essas ações? A insegurança do nosso município, ela vem com a parceria do governo do estado, ela vem sendo não na questão do Banco do Brasil nem do Correio, mas sim em outras atitudes, vem sendo amenizada. Você vê que um exemplo claro e visível é o roubo de moto, foi diminuído bastante. Então isso foi um ponto positivo, ao qual o governo do estado entrou com a Polícia Militar e Civil dentro dessa ação e vem amenizando muito, dando um conforto maior, principalmente o pessoal, o homem do campo, que tinha que andar aí com bolho, com medo dessas ações que vêm ocorrendo. Mas na questão do Banco do Brasil e do Correio, que foi os outros episódios que vêm ocorrendo na cidade, e com isso prejudicando, né, o desenvolvimento socioeconômico, né, da nossa cidade, levando o pessoal a ter que se deslocar para demais cidades e prejudicando até o comércio local, isso nós temos que reafirmar uma parceria maior com o governo do estado, fortalecendo, buscando incentivar os próprios policiais de uma certa forma, para que venhamos ter uma segurança maior. É claro que isso não vai resolver, porque nós sabemos que hoje a gangue das explosões dos bancos, ela vem a cada dia se aperfeiçoando, né, e se fortalecendo em armamento. E nossa polícia ela ainda é frágil nesse sentido, né? Teve um avanço muito grande, né, nesse novo governo, a qual deu transportes novos com condições de perseguições e até uns armamentos novos também, mas não é suficiente para que venha inibir essas ações. Então, de uma forma a qual a nossa cidade está prejudicada, eu acho que como gestor do município,
não só eu, como qualquer um se chegar lá em 2017, ele tem que buscar essa parceria mais com o Estado, pedindo um fortalecimento, mostrando a realidade que está ocorrendo, porque Barra vem sendo massacrado, vem sendo um alvo de destruição de agência. Dentro de 2 anos, foram mais de 3 vezes. Então isso prejudica, né? Então eu acho que a ação maior do gestor é realmente fortalecer a polícia militar e civil, juntamente com o governo do Estado, o que ele puder fazer de estimular para que essas forças venham a estar mais constantes fazendo rota, não só na zona urbana como na zona rural. E isso é bom para que as pessoas venham a estar mais seguras e mais confiantes na questão de segurança pública. Essa é a última pergunta desse bloco de perguntas, e é referente à juventude, né, do município. Porque todos nós sabemos que a juventude da nossa cidade, tanto a juventude urbana quanto a juventude rural, padecem pela falta de oportunidades. Oportunidades de emprego, muitas vezes até oportunidades para poder estudar, né, por falta de assistência. Muitas vezes tendo que, infelizmente, até que sucumbir ao crime. Onde você pretenderia investir para poder conceder mais dignidade à juventude do município e para poder oferecer à juventude mais perspectiva de vida, perspectivas profissionais dentro da cidade, de modo que a juventude não precise nem sucumbir ao crime, tampouco ter que sair do município para poder estudar ou para poder ter um emprego e poder almejar algo na vida? Como eu venho falando no início, a educação ela é a chave primordial para que tudo isso venha a ocorrer. Se nós incentivamos ao jovem a desenvolver o seu conhecimento, você está incentivando a novos profissionais. Então é dessa forma, que nós temos que começar a alavancar esse incentivo. Sei que uma gestão de 4 anos não tem como você fazer a mudança essencial, mas sim podemos dar o pé inicial para quê? Para uma educação com mais incentivo, para uma educação chamativa ao jovem, para que o jovem venha se qualificar, dando, principalmente aos jovens universitários que vêm sofrendo, às vezes, por não ter oportunidade do transporte e lhe deslocar para a cidade de Campina Grande, de Cuité, de Picuí, que são onde existem unidades de desenvolvimento do conhecimento educacional. Então nós temos que fazer uma parceria com esses jovens, criarmos criarmos criados com grupos de dança, incentivar cada potencialidade daquele jovem. Porque 6 meses são um exemplo, são jovens que estão entrando no rumo da mídia via internet para se promover e com isso enriquecendo não só o conhecimento municipal e sim estadual ou internacional, porque a via internet ela vai sem fronteira, né? Ela vai aonde quer que seja acessada. Então, os nossos jovens tem que ser incentivado de uma forma a qual venha estar dentro da sua realidade, né? Dentro da sua capacidade, dentro da sua vocação. Então, nós temos que estimular o jovem do campo, se ele pretender, mesmo que ele more no campo, mas se ele tem uma visão e tem uma desenvoltura para ser um médico, por que não? Vamos estimular, né? Dentro da cidade, se tem um jovem que tem um estímulo, tem vontade de desenvolver a agricultura familiar, vamos estimular. Eu estou dando um exemplo de situações diferentes para que as pessoas vejam a clareza da importância do desenvolvimento educacional. Então não importa onde você esteja, importa que você seja estimulado e venha ter subsídio para que esse sonho venha ser concretizado e venha desabrochar com bons frutos, com boas ideologias, com boas atitudes para que o nosso município venha se fortalecer. Pois bem, então com essa pergunta nós encerramos esse bloco de perguntas e agora nós vamos abrir espaço para o pré-candidato poder se comunicar diretamente com a população. E mais uma vez nós agradecemos a solicitude por ter aceitado o nosso convite para falar conosco, por ter nos recebido na sua residência, e deixamos o espaço aberto para que você possa dar as suas últimas palavras e fechar essa entrevista. Primeiro eu agradeço a Deus pela oportunidade, né, de ter esse meio de comunicação, até as pessoas que é de nossa cidade, que não está aqui, mas tem o desejo de retornar e está vendo as minhas propostas como pré-candidato e minha visão. Não são visões em sombra do meu pai, porque aqui sou eu que estou aqui repassando o meu conhecimento
e a minha forma de pensar e de agir em nosso município. Então quero aqui deixar um apelo a toda a população que venhamos fazer uma política consciente, uma política de escuta, uma política que venha ter proposta para que a população venha verdadeiramente ser contribuinte para o desenvolvimento da nossa cidade. Então são essas palavras, Matheus, que eu deixo aqui para nossos eleitores, e dentro desse percurso, né, como pré-candidato, vamos abrir alguns espaços para fazer umas plenárias para que a população venha se aproximar do pré-candidato e o pré-candidato venha sentir a necessidade que o nosso município vem gritando e exaltando para que venha a ser solucionada. Enfim, eu agradeço a todos a qual contribuíram para esse meio de comunicação e juntos, unidos com novas ideias, vamos fazer a diferença. Nós mais uma vez agradecemos e agradecemos sobretudo a sua audiência, e em breve estaremos divulgando novas entrevistas com outros pré-candidatos à Prefeitura da cidade de Barra de Santa Rosa. Muito obrigado.